aí pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos fazer um bolo salgado. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. Então, querem fazer essa delícia? Então, vem comigo! Para a receita de hoje vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, um pacotinho de queijo ralado, 2 ovos, uma xícara de leite integral, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de fermento em pó e 2 colheres de sopa de margarina derretida. Bom, vamos para a receita. Em um bowl nós vamos acrescentar os secos. Primeiro vamos colocar a nossa farinha, lembrando que são 3 xícaras de farinha de trigo. Eu gosto de usar a farinha de trigo com fermento, mas também dá para usar a farinha de trigo comum, que não altera o resultado, fica a mesma coisa. Agora vamos adicionar uma colher de sal e uma colher de fermento em pó, uma colher de sopa. Mas se não quiser usar a colher, a tampa do fermento em pó serve como medida. Ela é equivalente a uma colher de sopa. Agora é a vez do nosso queijo ralado. Vamos usar um pacotinho de queijo ralado, um pacote pequeno, um pacote todo. Vamos misturar todos os nossos secos muito bem. Misturar até não dá para diferenciar o que é o que. Após misturar, nós vamos reservar e partir para os nossos líquidos. Agora nós vamos usar 2 colheres de margarina. Aqui eu gosto de usar tablete, então eu vou usar 40 gramas, que é equivalente a 2 colheres. E vou levar para banho-maria. Vou deixar ela derreter totalmente em banho-maria. Depois que ela estiver totalmente derretida, vou deixar ela descansar por um tempo até amornar, porque não podemos botar ela para bater com os outros ingredientes quentes, porque pode alterar a estrutura do nosso líquido. Depois de morninha, vou levar a nossa margarina pro liquidificador. E por que ela não pode estar quente? Porque nós vamos bater ela com os ovos. Se ela estiver quente, ela vai cozinhar os ovos e vai mudar a estrutura do nosso líquido. E não é isso que a gente quer. E vamos acrescentar o nosso leite. Aqui eu uso leite integral, mas pode ser semi-desnatado ou desnatado. Já fiz com semi-desnatado e não alterou em nada. Funciona do mesmo jeito. Agora é bater bem. Vai criar uma espuminha por cima. E depois de batido, vamos voltar para os nossos secos. Eu gosto de ir despejando a nossa misturinha aos poucos e mexendo. Mas se colocar de uma vez também não faz muita diferença, o resultado vai ser o mesmo. Vamos misturar até ficar bem homogêneo. E a nossa massa fica assim. Uma massa bem elástica. Vai parecer que deu errado, mas não deu não. Esses gruminhos aí é o queijo ralado. Agora, numa forma já untada e enfarinhada, nós vamos despejar a nossa massa. Despejar com bastante cuidado, espalhando bem ela por toda a forma. Agora é hora de levar ao forno. O forno pré-aquecido em 180 ou 200 graus.
O tempo para assar depende do forno. Aqui leva em média uns 30 minutos, 35 minutos, mas pode levar até 40. É só ficar olhando para ver se já assou. Agora, com o nosso bolinho já assado e fora do forno, vamos esperar ele ficar morninho e partir ele ao meio para colocar o nosso recheio. Ele tá bem fofinho, como vocês podem ver, fica uma massa muito gostosa. Eu gosto de colocar uma camada de requeijão, e falando em requeijão, esse daqui é o requeijão que a gente fez no vídeo anterior. É um requeijão caseiro. Se você não viu, eu vou deixar linkado nos cards e vou deixar na descrição para vocês correrem lá e darem uma olhada, porque esse requeijão é muito gostoso e fácil de fazer. Mas como eu tava falando, eu gosto de passar uma camada de requeijão para colar o nosso recheio. Vai servir como uma colinha para o recheio não fugir pelos lados. E o recheio que eu vou usar aqui é um recheio que minha mãe faz a base pra mim. É um recheio de frango, porque eu gosto muito do tempero dela, prefiro. E é um recheio simples, então não vou botar aqui o passo a passo dele. E depois da base do recheio pronta, eu gosto de colocar requeijão pra deixar aquele recheio de frango bem cremoso. Mas aí fica a seu critério, o recheio pode ser o recheio que você quiser. Aqui eu preferi colocar o bolo de volta no tabuleiro para ficar mais fácil de rechear. Não gravei colocando recheio porque eu esqueci, mas nessa etapa eu vou colocar mais um pouco de requeijão, além do requeijão que eu já coloquei no recheio, porque aqui todo mundo gosta de requeijão, então a gente capricha no requeijão, mas aí, como eu falei antes, fica ao gosto de quem vai fazer o que vai colocar no recheio. Aqui a gente ama requeijão, então bota requeijão, e muito requeijão, para ficar bem cremoso. Depois de finalizar a etapa do recheio, é só fechar com a outra parte do bolo. E depois que eu fechar com a outra parte do bolo, vou levar para descansar por alguns minutos, que é para poder dar uma firmeza pro recheio, porque como ainda tava morninho o frango, o requeijão derrete, ele perde a consistência. Então quando ele fica numa temperatura um pouco mais baixa, mais geladinho, mais para refrescar, ele pega uma consistência boa de novo. Agora que o bolo já tá refrigerado, tá mais fresco, eu vou desenformar de novo e cobrir as imperfeições com um glacê de purê de batata. Vou fazer uma camadinha cobrindo todas as partes que estão desiguais. Aí eu vou fazer uma pré-camada com esse glacê de purê de batata. Esse glacê de purê de batata, ele foi feito com, se eu não me engano, foi meio quilo de batata cozida, amassada e misturada com requeijão, sal. E se você quiser temperar também, dá pra temperar. Mas eu queria bem mais lisinho, então o tempero é só sal. E eu boto a anilina pra ficar da cor que eu quero. Aí, como vocês podem ver, eu escolhi verde. Aí faço essa pré-camada, que é pra facilitar na hora de fazer o trabalho de bico que eu quero fazer. De fazer a decoração e tal, então facilita. Aqui eu fiz um trabalho de bico bem simples. Usei um verde mais escuro
colocando a anilina para ir ficando mais escuro, porque eu comecei com claro para poder ir deixando a cor mais viva, mais forte, para não ter que ficar fazendo várias cores. Então eu fiz a primeira parte clara, depois eu coloquei mais anilina para fazer a parte mais escura e assim até finalizar. Então é isso, esse é o resultado do nosso bolo. Essa farinha em cima é uma farinha de batata palha batida no liquidificador. E espero que vocês tenham gostado e que façam essa delícia em casa. E vou deixar aí umas fotos de outros bolos salgados que eu fiz, outras decorações, para vocês verem como pode ser feito. Usa a criatividade. Então é isso, beijos, até o próximo vídeo e tchau!